Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Felipe e vamos seguir no assunto de números inteiros e desta vez nós vamos falar sobre a adição de números inteiros, certo? Bom, na aula de ciências, vamos começar com um exemplo, tá? Na aula de ciências, a professora colocou água a 0 graus para aquecer. Após 1 minuto, ela viu que a temperatura foi para 4 graus Celsius. E após mais 2 minutos de água no fogo, a temperatura subiu mais 3 graus. Aí pergunta é, qual é a temperatura final após esse tempo? Bom, o que nós temos aqui é o seguinte, nós vimos que a temperatura começou no zero e foi subindo. Então, nesse caso, nós temos mais 4 graus, depois mais 3, certo? Então, observe, é uma adição de valores, valores inteiros positivos. Observe aqui nessa reta. Começou no zero. Após 1 minuto, a temperatura chegou em mais 4 graus. E após mais 2 minutos de aquecimento, subiu mais 3 graus. Então, de 4, subiu 1, 2, 3. Então, a temperatura subiu de 0 até mais 7 graus. Logo, a temperatura final após esse tempo é mais 7 graus positivos. Observe que foi feita uma adição. Agora observe, em outro experimento, a professora pegou água em temperatura de menos 1 grau, menos 1 grau Celsius, e durante 5 minutos resfriou mais 4 graus. Qual a temperatura da água após isso? Observe o seguinte, a temperatura inicial, nesse caso, vamos fazer uma reta aqui, o zero está aqui, a temperatura inicial era menos 1. E após 5 minutos, ela resfriou mais 4 graus. Resfriar significa diminuir. Então, diminuiu 1, 2, 3, 4 graus. Então, foi de menos 1 para menos 5. Qual a temperatura da água após isso? Será menos 5 graus negativos. Como é que foi feito isso? Ó? Foi menos 1 mais menos 4, porque resfriou 4 graus. Isso é igual a menos 5. Observem que, nesses dois exemplos, o primeiro foi mais 4 mais 3, e o outro foi menos 1 mais menos 4. Houve uma soma de números inteiros cujos sinais eles eram iguais. Então, nesse caso, nós temos, de modo geral, a soma de dois ou mais números inteiros de sinais iguais é obtido conservando o sinal comum a eles, e somando os valores absolutos. Vamos ver se mais dois exemplos. Ó, a letra A, mais 48 mais 52. Os sinais são iguais, ó, mais e mais. Então, a gente repete o sinal de mais e soma os valores. 48 mais 52, 8 mais 2, 10, vai 1. 1 mais 4 é 5, mais 5, 10. Logo, mais 48 mais 52 é mais 100, certo? Segunda questão, observe. Ó. Menos 412 mais menos 38. Os sinais também são iguais, são sinais negativos. Nesse caso, nós repetimos o sinal negativo e então nós somamos os valores. 412 mais 38 é 450, certo? Então, de modo geral, quando dois ou mais números inteiros têm o mesmo sinal, nós repetimos o sinal e somamos os valores, certo? Mas também há um segundo caso. Veja os seguintes casos. Nós temos mais 77 mais menos 5, e no outro menos 100 mais 8. Observe que aqui sinais são diferentes, olha, mais e menos, e no outro é menos e mais. Mas como é que a gente faz? Vamos primeiro observar numa reta.
Vamos começar do mais 77. Vamos dizer que o mais 77 está aqui. Mais 77. Observe que é mais 5, ou seja, vamos pensar que uma pessoa tem R$ 77 e chegou numa padaria e comprou R$ 5 de pães. Então, nesse caso, ela deixou R$ 5. Então, vamos pensar, mais 77, menos 1 foi para 76, menos 2 foi para 75, menos 3 foi para 74, menos 4 foi para 73, menos 5 foi para 72. Então, nós observamos aqui que mais 77 perdeu 5, foi para 72. Mas continuou positivo. Ok? Vamos ao segundo caso. Menos 100 mais 78. Vamos também colocar uma reta aqui. Vamos dizer que o menos 100 está aqui. Vamos pensar o seguinte. Pedro, vamos dar um exemplo aqui. Pedro emprestou R$ 100 a João. Aí, certo dia, João chegou e deu R$ 8 a Pedro. João entregou R$ 8 a Pedro. Então, nesse caso, ele já começou a pagar, mas não terminou de pagar totalmente. Então, observa. Ele tinha menos 100, mas deu 8. Então, diminuiu R$ 8 da dívida. Vamos pensar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De menos 100 andou uma, foi para menos 99, porque está subindo, está indo no sentido de crescer. Menos de 8 foi para 98 e por aí vai. Quando tirar todos os 8, vai para menos 92. Então, menos 100 mais 8 é igual a menos 92, porque o número está subindo. Observe que a esquerda de zero, quanto mais longe de zero, é menor, mas quanto mais próximo é maior. Então, nesse caso, menos 100, que estava mais longe, foi para menos 92 e está mais perto. Certo? Então, nesse caso, observem o seguinte, nesses dois exemplos cujos sinais são diferentes. Quando o número maior, no caso aqui foi 77, ele tinha um sinal positivo e a resposta continuou como positiva. Na letra B, o número que de módulo maior era o 100, menos 100. 100 é maior que 8. E a resposta continuou como negativo. Então, de um modo geral, ao somar dois números inteiros de sinais diferentes, quando dois números inteiros possuem sinais diferentes, nós devemos conservar o sinal do número de maior valor absoluto e depois subtrair os valores do maior para o menor. Certo? Foi o que aconteceu nesses dois exemplos. O número maior conservou o sinal e subtraiu os outros valores. Agora observe, se os dois números inteiros forem opostos, ou seja, forem mesmo valor absoluto, mas com sinais contrários, a soma será igual a zero. Por exemplo, mais 112, vamos ver, mais 112 mais menos 112. Os sinais são contrários, mas são de mesmo valor absoluto. Então, nesse caso, ó, 112 menos 112 é zero. Então, a soma desses dois valores será igual a zero. Certo? Se dois números inteiros forem opostos, o que é o caso aqui, são opostos de sinais diferentes, mas mesmo valor absoluto, a soma será igual a zero. Ok? Mais dois exemplos para finalizar. Mais 78 mais menos 210. Qual é o sinal maior? O 210 tem Qual é o número de maior valor absoluto? O 210 tem maior valor absoluto que 78. Então, o sinal dele é negativo, então repetimos o sinal negativo e fazemos a subtração. 210 menos 78. 210 menos 78. Vamos pegar olha só, vamos lá. 10, vamos atribuir valores. 10 menos 8 é 2. Aí vem um aqui para o 7, 7 fica 8. 11 menos 8 fica 3.
vem 1 aqui para o 2 menos 1 será igual a 1. Então, nesse caso, mais 78 mais menos 210 será igual a menos 132, ok? O segundo caso aqui, ó, menos 123 mais 713. O número de maior valor absoluto aqui será o 713 e o sinal dele é positivo. Então, nós repetimos o sinal de mais. Então, nós fazemos a subtração. 713 menos 123. Olhem, vamos fazer aqui pedindo emprestado. Vamos pedir emprestado 1 para o 3, vai ficar 13. E 1 vai ficar 0. 13 menos 3 é 10. Fica 0. Eu fiz errado. 713 menos 123. 3 menos 3 é 0. Ok? Agora o 1. Vamos dar um emprestado 7, vai ficar 6 e vai 1 para o 1 vai ficar 11. 11 menos 2, 9. 6 menos 1, 5. Então, 713 mais 713 menos 123 é 590. E a resposta aqui, menos 123 mais 713 será mais 590. Ok? Bom, essa foi a atividade de hoje. Na próxima aula vamos continuar falando sobre os números inteiros. Bons estudos e até a próxima atividade.